comecei a escrever sobre poder, porque era algo que eu tinha muito pouco. Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária. E hoje é dia da gente conhecer um pouco mais sobre a grande dama da ficção científica, Octavia Butler. Octavia Stelly Butler, desde muito pequena, sabia que ela ia ser escritora, né? Uma das maiores motivações dela é que ela estava cercada por histórias ruins e ela sabia que ela era capaz de fazer muito melhor do que isso. Existe até mesmo uma história inusitada com um filme de ficção científica chamado A Garota Diabólica de Marte, de 1954. E quando a Octavia assistiu, ela achou uma experiência assim tão sofrível que ela sabia que ela tinha, assim, capacidade de fazer melhor. Porque qualquer pessoa tinha, sabe? E detalhe, ela tinha só 12 anos quando isso aconteceu. Ela nasceu em Pasadena, na Califórnia, e foi criada então pela mãe e pela avó, porque perdeu o pai muito cedo, né? Quando ela tinha 7 anos, né? E apesar de viver numa comunidade que era racialmente integrada, né? Ela sofreu, assim, muito cedo o racismo e também a supremacia branca, porque quando ela acompanhava a mãe no trabalho, né, que era empregada doméstica, ela via que a mãe entrava pelas portas dos fundos, ela via, assim, a forma diferenciada e o desrespeito com que os patrões, com que os brancos tratavam a mãe, sabe? Ela era, assim, uma garota extremamente tímida, ela tinha dificuldade, assim, no convívio social e ela era, assim, taxada de desengonçada porque ela foi uma adolescente muito alta, acho que ela tinha 1,80 m e sofria bullying e por consequência disso ela vivia muito assim em bibliotecas, escrevendo e consumindo histórias. Ela se refugiava nas bibliotecas, sabe? A mãe dela torcia muito para que ela conseguisse ali um emprego como secretária, com um salário estável. Mas a Octavia, ela queria, assim, empregos temporários e que não exigissem tanto da sua mente, porque geralmente ela costumava acordar ali de madrugada para poder escrever. Então agora que a gente falou um pouquinho sobre a sua origem, a gente vai falar então sobre a Octavia e o movimento afrofuturista e também o que esperar das obras dela, né? E assim, gente, apesar do nome, o afrofuturismo, ele não se dispõe a falar apenas sobre o futuro, né? Ele se dispõe também a abordar temas do passado. Então, por exemplo, ele confronta situações do passado, ele reescreve, ao mesmo tempo que ele também resgata elementos importantes para a cultura negra e também traz elas pro futuro, sabe? Um futuro criado, é claro, a partir do ponto de vista de pessoas negras, ou seja, que o protagonismo é de pessoas negras, né? E se você já leu alguns livros da Octavia, você sabe muito bem que os livros dela se enquadram perfeitamente dentro desse movimento. Suas histórias geralmente abordam questões de raça, gênero, religião, opressão, questões assim de poder, e são absurdamente atemporais, né? Tem pessoas que até brincam que ela é capaz de prever o futuro, sabe? Suas histórias geralmente geram desconforto, mas geram questões, assim, de extrema importância. E, assim, a gente sai até meio baqueado, sabe, das suas histórias, mas elas se mostram, assim, extremamente essenciais. Em vida, então, ela recebeu os prêmios Nebula e Hugo Awards, mas foi apenas, assim, depois da sua morte, em 2006, que ela passou, assim, a ser mundialmente conhecida, que as suas obras passaram a ser muito mais reconhecidas, sabe? Aqui no Brasil, gente, depois, assim, de quase 40 anos, só que a gente teve acesso às suas obras, quando a editora Morro Branco lançou Kindred, que foi a primeira obra lançada aqui da autora, né? E por falar nisso, então a gente tem aqui lançado dela Kindred, Laços de Sangue. A gente tem também a Parábola do Semeador e também a continuação, que é a Parábola dos Talentos. A gente também tem a série Xenogênese com os livros, então, Despertar e Ritos de Passagem. E recentemente a gente teve o lançamento de Filhos de Sangue e Outras Histórias. É uma edição ali que tem um compilado de contos
da autora. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais então sobre a Octavia, que foi e ainda é extremamente importante pra gente. Ela foi a primeira mulher negra, então, a aparecer em meio a tantos homens brancos que escrevem ficção científica, sabe? Eu gostaria muito que vocês me contassem também qual a relação de vocês com a autora, se vocês já leram algo dela, se querem ler, qual a obra favorita de vocês. E vou aproveitar para fazer um convite. Em novembro, a gente vai ler então Despertar no Clube de Autoras Fantásticas. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar nos cards então a apresentação desse clubinho do livro que eu tenho então em parceria com a Maclá, do canal Maria Clara Bruno. E vou deixar aqui embaixo então o nosso Instagram, onde a gente coloca todas as informações, tem acesso ao nosso grupo no Telegram então para discussões. Se você estiver interessado então, não se esquece de entrar em contato com a gente, participar do grupo. Eu tenho certeza sim que vai ser uma experiência incrível, gente, porque melhor do que ler um livro da Octavia Butler é ler em conjunto e discutir, sabe, as suas obras. Então fica aqui o convite, gente. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixa também seu like se você gostou desse vídeo e recomenda ele para os amigos. Até o próximo!